Sejam muito bem-vindos a essa nossa terceira aula. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a fazer a conexão da nossa instância, o nosso chip do WhatsApp com a ferramenta, e aprendeu a criar as filas. Lembrando que as filas elas são como se fossem os setores da sua empresa, né? Então, o setor de locação, o setor de vendas, o setor financeiro e assim por diante. Nessa terceira aula, a gente vai aprender a criar os submenus para as filas, né? A gente vai estar fazendo na prática aqui, porque vai ficar muito mais fácil de estar entendendo. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui proposital de um cliente fictício para a gente entender o que são os submenus, tá? Então, eu acabei de disparar uma mensagem, já caiu aqui em aguardando. Nosso cliente Carlos, só um exemplo. Então, o Carlos mandou um boa tarde e nosso chatbot nativo respondeu prontamente. Olá, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Imobzap. Com qual setor você gostaria de falar? Digite o número que corresponde à opção desejada. 1. Setor de locação. 2. Setor de vendas. Vamos dizer que o Carlos ele quer falar com o setor de locação. Ele digitou o número 1. Então, a nossa fila já deu a segunda saudação. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo ao setor de locação da Imobzap. Como podemos ajudá-lo? Pessoal, note que se eu quisesse, aqui eu já poderia dar início no atendimento com o nosso usuário normal, né? Então, poderia atender o cliente normalmente, mandar aqui uma mensagem. O senhor gostaria de ver um apartamento para alugar, como posso ajudá-lo, e assim por diante. Mas se eu quiser, eu posso colocar mais um menu desse aqui nessa parte de baixo, né? Então, ele caiu no setor de locação. Ele pode querer várias coisas. Ele pode querer agendar uma visita no imóvel, ele pode querer pedir uma manutenção, vamos supor que ele seja um inquilino já, né? Ele quer falar com o setor de manutenção, que está no setor de locação. Vamos supor que ele é um inquilino nosso, ele quer rescindir um contrato, então ele pode querer cada uma dessas opções. E na sua equipe pode ser que tenha uma pessoa específica para cada uma dessas opções. Então agora a gente vai criar aqui os submenus para você entender melhor. Então eu vou fechar. Vou deixar o Carlos aguardando o atendimento aqui, né? E a gente vai vir aqui em filas e chatbot. Vamos alterar aqui do setor de locação. Eu venho aqui no lápis. Repare que aqui tem o MS, né? Onde ele vai, o nosso parâmetro, onde ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. O name para ele copiar o nome do contato. E aí como podemos ajudá-lo? Eu venho aqui em adicionar. E vou adicionar um submenu, título não definido. Então vamos supor que o submenu dele é quero agendar uma visita. Então ele quer agendar uma visita em um imóvel. E aí, se ele escolher esse submenu, nosso chatbot vai responder prontamente a ele. Perfeito. E vou colocar um parâmetro name. Carlos no caso, né? Perfeito, Carlos. Você tem o endereço do imóvel que gostaria de visitar? Aqui eu só estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas vocês podem ser bem criativos aqui nesses submenus. E eu venho aqui em salvar. Pronto, primeiro submenu eu criei. Vamos adicionar mais um submenu. Submenu 2. Ele quer agendar a visita. Vamos supor que ele precisa de uma manutenção. Preciso de uma manutenção em meu imóvel. Ótimo. Então aqui o nosso chatbot vai responder ele prontamente assim que ele escolher a opção 2. Certo. Parâmetro name. Aqui vocês podem colocar o parâmetro name ou pode ser, é opcional, tá? Vocês podem retirar o parâmetro name, né? Eu prefiro porque fica mais... dá uma qualidade melhor no atendimento do cliente, né? Então, certo, Carlos. Qual o endereço do seu imóvel, por gentileza? E venho aqui em salvar. Vamos criar uma terceira aqui. Vamos supor que o cliente ele quer desocupar o imóvel. Quero desocupar meu imóvel. Então ele quer rescindir o contrato, né? E nosso chatbot vai responder. Perfeito, Carlos. Parâmetro name.
Aguarde que em alguns instantes um de nossos atendentes irá lhe auxiliar. Só um exemplo, né? E venho aqui em salvar. Pronto, então o terceiro parâmetro está salvo. Terceiro submenu, né? Se eu quiser, eu posso adicionar mais um submenu dentro do submenu, né? Vamos supor que ele quer, por exemplo, agendar uma manutenção no imóvel dele. Sua manutenção é referente à parte elétrica, eu adiciono aqui novamente. Eu adiciono mais um submenu. E assim eu posso ir adicionando um looping infinito de submenus dentro dos submenus até eu chegar onde eu quero. Se eu quero fazer um filtro, se eu quero que o cliente ele fale que o problema de manutenção dele é na parte elétrica, se ele quer agendar uma visita no bairro XYZ, se ele quer uma casa, um apartamento e assim por diante. Aqui a criatividade é o limite, tá? Então eu vou clicar aqui em salvar, para mim já é o bastante. E agora a gente vai testar esse submenu. Então eu vou voltar aqui em atendimentos. Vou abrir aqui o contato do Carlos, que ele está aguardando até agora, né? Vou aceitar ele aqui, vou encerrar e vou abrir novamente, só para a gente poder fazer o teste, tá? Então vou escolher o contato do Carlos. Pronto, vou excluir. Agora ele vai mandar um olá. Vou mandar um olá bem simples aqui, só para a gente testar. Então o Carlos está aguardando. Recebeu a mensagem do olá. Então o nosso chatbot já respondeu prontamente. Então ele vai querer falar com o setor de locação, número 1. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo ao setor de locação da Imobzap. Como podemos ajudá-lo? Opção 1, quero agendar uma visita. Opção 2, preciso de uma manutenção no meu imóvel. Opa, coloquei duas opções 2, né? E opção 3, quero desocupar o meu imóvel. Vamos colocar aqui que ele quer agendar uma visita, né? Opção 1. Perfeito, Carlos. Você tem o endereço do imóvel que gostaria de visitar? E observe que ele sempre dá a opção do número 0 para poder voltar para o menu anterior, né? Vamos supor que ele escolheu errado, ele queria uma manutenção. Ele pode digitar o número 0 e se ele quiser voltar ao menu inicial, ele quer falar com o setor de vendas, ele pode voltar também, né? Então ele tem total liberdade. Vamos dizer que ele quer voltar ao menu anterior, então ele digita 0. E agora ele quer falar com o setor de manutenção. Certo, Carlos, qual o endereço do seu imóvel, por gentileza? Assim, o funcionário ali da área de manutenção da sua imobiliária vai poder auxiliar o Carlos ali, né, a resolver o problema dele. Poxa, escolheu errado, ele quer voltar de novo para o menu anterior e ele quer desocupar o imóvel dele. E ele digita a opção 3. Perfeito, Carlos. Aguarde que em alguns instantes um de nossos atendentes irá lhe auxiliar. E assim você pode criar um looping infinito de submenus dentro dos submenus, né? E aí você pode cada vez indo mais especificado ali para poder estar atendendo o teu cliente, né? E assim, quando chegar na ponta final, onde é o teu colaborador, ele vai ter o problema ali já todo filtrado, né? Muito mais fácil para poder resolver para o cliente, já muito preciso. Ele sabe o que o cliente quer, ele sabe qual é o setor que o cliente está, você só direciona e resolve aquele problema. Isso gera uma economia de tempo muito grande, né? Aí para sua equipe, né? Então aqui a criatividade é o limite, tá, pessoal? Então a gente vai encerrar essa aula por agora, né? Então a parte de chatbot nativo a gente finalizou, né? Lembrando que a gente tem os outros chatbots, que são as integrações, que é o Typebot, que é o ChatGPT, e a gente vai fazer as aulas em breve aí, explicando para vocês como fazer a integração de cada um deles, tá bom?